Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E só para falar para vocês, né, que eu agradeço muito por todo mundo que tá aqui, porque, né, eu tô lendo os comentários no YouTube. É que embora somos muito ouvidos, né, nas plataformas de podcast, como eu sempre falo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mas o YouTube, com a facilidade da interação através dos comentários, é muito legal isso, porque eu consigo ler os comentários e eu tô vendo assim as pessoas trazerem as suas histórias. Vocês não têm ideia, vocês que comentam no YouTube, né, depois embaixo ali nos podcasts, na área de comentários, vocês não têm ideia de quantas pessoas leem os comentários de vocês e gostam e ajudam muita gente. Isso é muito legal. Por isso que quando eu falo um podcast, né, deixo gravado para vocês e vocês vão que comentam, deixa os comentários, as suas percepções a respeito disso. É um complemento de um grande todo e por isso que fica bom. Então, se você comenta sempre, continue fazendo isso, porque além de ser legal você expressar a sua opinião, às vezes não guardar só para você, usa os comentários, vai lá, põe o seu textão ali, eu leio, vou deixar coraçãozinho. Outras pessoas também fazem o mesmo, então ajuda muita gente. Essa é uma vantagem desses comentários, então eu quero agradecer todo mundo que comenta e continue fazendo isso, tá? Um outro recado que eu queria deixar para vocês é o seguinte: eu fiz um podcast que se chama Apologistas da Igreja e Ex-Mormons, alguma coisa assim, Apologistas e Ex-Mormons, acho que é isso. Vai ser o primeiro link que eu vou deixar na descrição no YouTube dessa vez, né? Esse podcast que você está ouvindo agora, se você está no YouTube, vai ser o primeiro link ali já direto na descrição para que você compartilhe esse podcast. Por quê? Ele é um dos assuntos principais que está rodando aí, a gente precisa mostrar essa opinião. Geralmente eu não peço para você, pega, compartilha os podcasts, mas esse em específico, Apologistas e Ex-Mormons, eu acho muito importante, porque ali é a essência de tudo que está acontecendo, para que as pessoas entendam como que é cada um do seu lado e que na verdade não deve ser um embate, é que cada um está no seu momento. Então é importante, vou pedir para você colocar nas redes sociais, onde que você compartilha as coisas, se você puder, lógico, com quem você quiser. Então eu vou deixar o link na descrição no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vá até o YouTube agora, que o primeiro link da descrição nesse mesmo podcast vai estar lá para te encaminhando, né? Vai encaminhar você para o podcast Apologistas e Ex-Mormons, para que nós possamos compartilhar essas ideias que, ao meu ver, diz muito sobre o trabalho que a gente faz aqui na internet, tá? Então vamos lá, né? O que eu queria falar hoje um pouquinho com vocês nossa, é muita coisa, né? Porque as pessoas têm falado muito comigo, as pessoas que eu converso, assim, a respeito, assim, do futuro, né? O que é o futuro? O que vai ser o futuro? O futuro eu não sei como que vai ser o futuro. Mas o que a gente pode pensar a respeito disso assim, falando a nível da corporação Mormon, é o que eu falo, né? O nosso objetivo aqui nunca foi acabar a igreja Mormon, isso aí não vai acontecer. E muito menos, né? Aqui a gente tem um trabalho aqui para atacar membros, tal. Tem apologistas da igreja aí falando que o trabalho que a gente faz aqui é atacar. Já falei que é uma palavra muito forte para ser usada. Trazer as percepções, não deixar tudo preso aqui por as coisas que a gente levou de rasteira lá dentro da corporação, vir e falar, isso aí não é atacar, colocar pra... Lembra que a gente falou já? É parte da cura, você colocar para fora, tal. E na verdade, aí as pessoas falam, como que vai ser o futuro? Não, o futuro da igreja eu não sei, a gente está vendo números diminuindo, a gente já viu que essa conferência lá no centro de conferências, quando foi transmitido, que estava mostrando ali o pessoal assistindo, uma quantidade menor de pessoas de outras vezes, tal, não sei se vai diminuir e tal. O importante de tudo isso é a acessibilidade que as pessoas estão com as informações. Então, ao meu ver, o futuro da corporação Mormon, ao meu ver, é cada vez mais as pessoas procurando informações, porque agora tem onde encontrar. Até um tempo atrás, na verdade, era muito difícil você achar materiais que não
que não fosse em inglês. Então agora você até consegue fazer isso. Olha a facilidade, né? Você vai lá. Na verdade, os próprios materiais da igreja oficiais que nunca chegaram, por exemplo, em português, hoje você tem acessibilidade a isso. Você vai lá, procura na internet. A própria página ali, né, as ferramentas ali já consegue traduzir para você, você consegue ter acesso. Por isso que nas descrições, né, na descrição, na verdade, do podcast, quando eu ponho no YouTube, tem uma porrada de materiais ali. Por quê? Para que você possa ver as coisas que a gente fala aqui, será que é mesmo? Pesquise por você. É que tem que sair da caixinha. Se você quer pesquisar não saindo da caixinha, não dá certo. Aí nem faça isso. Fica aí cômodo onde você está. Mas é importante que você faça isso. E voltando, né, o que as pessoas sempre me perguntam, qual é o futuro da corporação Mormon, eu acho que é isso, é que as pessoas cada vez mais procurando informações. E eu tenho recebido notícias, né, de muitos membros firmes, né, quando a gente brinca aqui, né, com recomendaçãozinha no bolso, que na verdade não é para diminuir nenhum membro, tal, eu fui como vocês por 40 anos, né, e todo o tempo que eu tive uma recomendação, ela tava no bolso, então eu também fui um membro com a recomendaçãozinha no bolso, por muito tempo. Então eu sei que muitos desses membros firmes, lá da igreja, ouvem um podcast, eu sei disso, já descobri vários, e tá tudo bem. O interessante é você chegar aqui e, sei lá, se você tá com uma pulga atrás da orelha e não vão te tirar essa pulga atrás da orelha dentro da igreja, que venha tirar onde você consegue encontrar. E nem peço para que você acredite nas coisas que eu trago aqui no podcast, mas peço simplesmente que você pense a respeito disso. É isso. Eu tive um professor na faculdade, na primeira faculdade na época que eu fiz, que ele falou, ele lembra até hoje, ele estava dando uma matéria, ele falou, e ele estava contando uma história, era de filosofia, né? Ele falou assim, vocês nem precisam acreditar em mim, mas eu só quero fazer com que vocês pensem. Olha só o que um professor de faculdade... Então eu nunca esqueci, então eu já usei várias vezes aqui no podcast. Eu não quero que vocês acreditem no que eu falo, não precisa fazer isso, mas eu gostaria que vocês pensassem a respeito dessas coisas. Eu lembro uma vez, né? Agora só uma coisa interessante aí. O Axl Rose, da banda Guns N' Roses, ele deu uma entrevista. Se você procurar a fundo na internet, você consegue achar. Não é qualquer lugar que você vai ver essa declaração. Mas perguntaram para ele uma vez se ele queria mudar o mundo com os discos. Acho que é na época que estava lançando aqueles discos Use Your Illusion, sabe? O 1 e o 2, tal, que a capa é amarela e o outro é azul. E ele tava no lançamento e alguém tava perguntando, algum repórter perguntou para ele, você quer mudar o mundo com as suas músicas? E o Axl Rose, ele respondeu, não queremos mudar o mundo com as nossas músicas, mas queremos fazer com que as pessoas pensem a respeito. Foi super inteligente. E eu era garoto quando eu ouvi essa declaração do Axl Rose. Eu fiquei, caramba, que inteligente, né? Se for ver, uma baita de uma frase inteligente. E foi bacana. E eu penso muito sobre essas coisas. Por isso que eu sou muito da filosofia ou do pensamento de que não acredite no que a gente está falando, mas pense a respeito dessas coisas. Se você pensar, a correnteza vai te levar. Eu tô pensando que... Então a correnteza te leva, porque você está pensando. Mas parei de pensar. A correnteza já não te leva mais. Quero ficar aqui no quadradinho da corporação. Não vai mais ser levado pela correnteza para que você aprenda. Tá vendo? Tudo vai um pouquinho também da iniciativa da nossa parte. E é isso. Só que quando você toma a iniciativa, tem umas consequências que, infelizmente, dentro da corporação Mormon tem. Você é excluído, as pessoas não te dão atenção, você é o apóstata, né? Apóstata, a gente até tem falado aqui, né? Chamar você de apóstata quando sai da igreja, tudo bem, porque apóstata é você deixar de cumprir as coisas de uma religião, por exemplo, você deixa de fazer, beleza. Mas o ruim é que vem os adendos, né? Vem acompanhando do apóstata, você é um miserável, você tá nas mãos de Satanás, eu sei que tem. E todas as coisas que eu já ouvi, e eu confesso pra vocês que já acostumei a ouvir isso já, de muita gente. É complicado, né? E acompanha, mas você tem que dar o primeiro passo. Lembre-se sempre disso que eu tô falando pra vocês, né? Vocês têm que se permitir, que senão a correnteza não te leva, aí você fica parado. Aí você fica naquele mundinho sempre,
só criticando quem rompe a barreira e vai segue a correnteza do conhecimento, mas você fica só criticando, mas você mesmo, por si próprio, não busca nada. E eu fiquei estagnado por muito tempo. Quantas vezes em 40 anos dentro da igreja, as pessoas chegavam, aprendi um negócio de Joseph Smith, aí aprendi não sei o que tem, olha só, é sobre isso e tal. E eu não queria saber. Eu lembro que eu não queria saber. Pô, para. Tá na bibliotequinha da igreja? Não tá, então não quero saber. Tem algum manual que tá na biblioteca da capela aqui? Vamos lá, me mostra. Mas não tá, porque é outros historiadores diários, então não quero saber. Então você fica tão fechado que você não se permite. Você não se permite. Olha que coisa, né? Vamos nos permitir, se permita. Dê uma chance para você. Acho que o recado de toda essa parte aqui que a gente está conversando no podcast é você se permitir. Porque se você dá o primeiro passo, é o que eu falei, você vai ser levado pelo conhecimento. Mas não quero dar o primeiro passo, então fica, infelizmente, estagnado ali e sabe-se lá por quanto tempo. Né? E é isso. Agora, se você ainda está na fase, né, de ter abandonado a corporação e você está ouvindo desaforo ou indiretas, os membros lá olhando torto, tá, os amigos que você tinha parece que não são mais. Infelizmente, essas coisas acontecem. Infelizmente, é dessa forma mesmo. Mas é um processo. As pessoas às vezes falaram assim pra mim, né? Teve umas pessoas que falaram assim, você perdeu, né? Ou perguntando pra mim, você perdeu muitos amigos depois que você saiu da igreja? Olha só o que perguntaram pra mim. E a minha resposta, né? Que eu vou falar aqui agora. As pessoas falaram assim, na verdade não foi mais de uma pessoa, né? Que já perguntou isso pra mim. O que aconteceu? Você perdeu muitos amigos? 40 anos na igreja, tal, missionário, tal, trabalhando em bispado, um monte de coisa. E aí? Você perdeu muitos amigos? A minha resposta é sempre a mesma. Muitos deixaram de falar comigo, muitos deixaram de me procurar, mas ao meu ver, a vida criou um filtro natural. E esse filtro natural está me mostrando quem realmente era meu amigo e quem não é. Então a vida só se encarregou de colocar um filtro natural nas coisas. Então é isso. Mas fulano, beltrano, tal, não sei o que tem, tal, e esse não falam mais comigo, essa não fala mais comigo. Ok, talvez é a vida te colocando um filtro para mostrar realmente quem era seu amigo ou amiga de verdade. Isso é coisas que a gente tem que pensar, é direito nosso isso. Busquei conhecimento, por causa de buscar um conhecimento um pouquinho fora da caixa, as pessoas se afastaram. Infelizmente, olha que interessante, infelizmente não é culpa sua. E infelizmente as pessoas que se afastaram de você carregam isso, de não ter a verdadeira empatia que sempre, entre aspas, é pregado. Entende até onde chegam as coisas? Esse papo que a gente está conversando aqui é bem interessante. Eu já falei que aqui no podcast não tem script, né? Eu não tenho nada agendado para falar. Eu não tô com um papelzinho aqui para falar isso, depois isso. Infelizmente eu não sou dessa forma, né? Admiro quem consegue fazer toda essa organização para chegar e poder falar, esse vai ser o começo, esse é o meio, o fim. Aqui a gente vai simplesmente desenvolvendo, né, o desenrolar das ideias. E é bacana assim também. Na verdade, ao meu ver, né, o estilo que eu escolhi para poder fazer o conteúdo, que é o podcast, tem as características de ser mais dinâmico dessa forma. Então a gente vem, desenrola e vai indo, e é uma roda gigante que vai girando, né? E é isso, né? Mas não se preocupe se as pessoas estão se fechando com você, porque você deu um passo que às vezes elas não estão querendo dar. E também não temos que forçá-las, né? No começo, logo que... Isso é normal com todo mundo, né? Eu tenho percebido isso. Eu descobri a verdade, quero que a maioria das pessoas agora descubram. Às vezes elas não estão no momento. Não estão no momento. Então provavelmente vai chegar o momento de cada um ou nunca vai chegar. Mas cada um tem o seu momento. Então se você hoje teve o seu momento, rompeu a barreira, buscou conhecimento e hoje está aqui ouvindo, fazendo parte dessa corrente, não se importe com o que as outras pessoas estão fazendo. Talvez pode encarar como eu faço. A vida criou um filtro natural. E é isso.
quem sabe, né, com uma nova perspectiva, coisas novas aconteçam, pessoas novas apareçam. É o que eu falo, né? Quando a gente se permite para outras coisas também. Então o que vem é novas percepções, novas pessoas, novos conhecimentos, e aí tralalá, né? E voltando lá no começo, né? O que a gente estava falando é que as pessoas perguntam para mim qual é o futuro da corporação, é esse. Eu acho que as pessoas vão cada vez mais se despertar quanto a muita coisa. Porque realmente, né? É assim, quem já acompanha o trabalho nosso aqui no podcast já vê, já estudou, ou já procurou outros lugares e viu, né? Um exemplo aqui, por exemplo, as várias versões da primeira visão. Tem gente que tem 40 anos, como eu fiquei lá dentro da igreja esse tempo todo. Tem gente que ainda está lá dentro, está fazendo 40 anos de igreja e que não sabe, por exemplo, das outras versões da primeira visão. Ainda para ele é só aquela lá, o enlatado que já colocaram goela abaixo. Então, às vezes, ainda tem muito campo para as pessoas poder, de alguma forma, né? E se encontrando informações. Então, o futuro para mim da corporação é pessoas buscando cada vez mais conhecimento com a acessibilidade que tem hoje. Eu já falei aqui várias vezes que quando eu era rapaz, isso nem tinha internet, tá? Nem pensava. E o que acontecia? Eu lembro que chegou um rapaz com... acho que foi na escola, né? É isso aí mesmo. Um rapaz na escola. Eu não sei se eu tava na 5ª série, alguma coisa assim, 4ª. E um rapaz falou assim: você é da Igreja dos Mormons, né? Meu pai tem um livro lá, eu vou trazer para você amanhã. E a pessoa assim, não era da igreja, nunca foi, mas por ter ouvido já eu falar a respeito de Joseph Smith e que eu era mormon, ele lembrou que tem um livro na casa dele. Então ele trouxe para mim no outro dia, né, esse livro, né, até a escola, e eu comecei a ler. Ali eu lembro que eu li sobre as versões da primeira visão e tinha algo parecido como Joseph Smith tal, relatou várias versões de uma primeira visão e uma completa foi escolhida tal para ser oficial, alguma coisa assim. Por que eu tô lembrando meio por cima? Que eu nunca mais encontrei uma cópia desse livro, eu nunca mais vi em nenhum lugar, e também não lembro mais desse meu amigo aí, né? Porque senão eu ia perguntar para ele se ele lembrava alguma coisa. Porque o que aconteceu, né? Na verdade, né? Quem não lembra quando eu contei a história, eu peguei esse livro que o coleguinha da escola me emprestou e eu levei até a aula do seminário. E quem dava aula do seminário na época era o presidente dos rapazes. E quando eu mostrei para o presidente dos rapazes, que eu queria perguntar aquilo ali, né? E eu lembro até hoje, ele pegou assim: me dá esse livro. Logo que ele viu, né, sobre o que era, me dá esse livro. Não podemos abrir esse livro na capela e não sei o que tem, vamos jogar fora, vamos queimar e não sei o que tem. E criou todo um alvoroço. Mas eu sei que aquela pulguinha lá atrás ficou na orelha há um tempão. Até que, uns anos pra cá, eu consegui dar atenção para isso. Tomei a iniciativa, tá vendo que a gente falou da iniciativa? E comecei a um determinado momento a deixar a correnteza do conhecimento me levar. É lógico que o membro da igreja, fielzíssimo, né, que tá me ouvindo aqui agora, ele vai falar assim: conhecimento coisa nenhuma, você tá uma apostasia pura. É porque você não rompeu a barreira, você ainda tá nesse ciclo fechado e tem que se permitir, tá? Se você se permitir e se um dia chegar o seu momento, você vai conseguir ali por você mesmo, e agora com acessibilidade é muito mais fácil. Então, para mim, o futuro da corporação é cada vez mais as pessoas adquirindo conhecimento que não ensinam lá, ou que ensinam, por exemplo, que nem eu falei que tem muitos materiais em inglês, mas que não tem em português, que já tem muita verdade da história que você consegue aprender. Então, e com isso, talvez muitas pessoas possam sim começar a despertar. E é isso, né? A gente viu o número de missionários diminuindo e tal, por isso que agora teve toda essa campanha aí. Vamos mandar missionário para missão, porque tem que recuperar, os números estão caindo, né? Empresa, números estão caindo. E é isso. Eu sei que a gente divagou por muita coisa aqui, mas são assuntos importantes. Devemos falar sobre essas coisas, tá? E se você então quiser comentar alguma coisa, você falando isso me lembrou tal coisa, você devia ter falado tal coisa, deixa nos comentários no YouTube. Vou deixar coraçãozinho porque eu leio todos.
tá? Talvez eu não consiga responder tudo, mas eu leio, tá? E se você tá nas plataformas de podcast, corre pro YouTube, porque ali tem um lugarzinho pra gente interagir, pra comentar, tá bom? E é isso, vou pedir novamente para vocês compartilharem o vídeo Apologistas da Igreja e Ex-Mormons, que eu vou deixar o primeiro link na descrição se você está vendo pelo YouTube. Não estou vendo pelo YouTube, corre no YouTube, nesse mesmo podcast que você está ouvindo agora, o primeiro link da descrição eu vou pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque é um assunto importante, precisamos mostrar como estamos deixando nossa mensagem por aí, que não é tudo ataque. E cada um tem sim os seus motivos para fazer e cada um tem o seu momento. E esse podcast específico, que vai estar no primeiro link da descrição no YouTube, eu peço que você compartilhe, tá? Então tá bom, acho que falamos muita coisa. Acho que a mensagem toda desse podcast é essa: permita-se. Deixa a correnteza do conhecimento te levar. Vai mudar a sua vida, vai mudar suas perspectivas. Faça isso e faça por você. Quem é o personagem principal da sua vida? É você. Então você tem autorização para se permitir e deixar o conhecimento, a correnteza do conhecimento te levar. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.